Olá, hoje vou falar um pouquinho sobre o meu primeiro honorário de sucumbência, o tão sonhado e desejado. Como que foi o recebimento do meu primeiro alvará de sucumbência? Bom, para quem não me conhece, eu sou Ingrid, advogada, e aqui eu conto um pouquinho do começo da minha atuação jurídica. Para você que não está inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que estão no começo da atuação. Quem sabe essa troca de experiência não vai ajudar. Tá. Foi assim, tive um processo civil do qual uma empresa havia de veículos, comprado um carro do meu cliente alienado e uma garagem, E ela se comprometeu em continuar pagando as parcelas do mesmo modo em que o meu cliente, ao adquirir o veículo, passaria a pagar a parcela daquele outro veículo que também era financiado. Tá? O meu cliente estava pagando a parcela do veículo ao qual ele comprou, porém a garagem, a empresa, não estava efetuando o pagamento do veículo que era dele. Ingresso com ação, solicito liminar para retirar o veículo do nome e quitar as parcelas, porque o nome do meu cliente estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, que aí que foi o porquê que ele teve que acionar a justiça, Isso estava impedindo ele de fazer compras e danos morais por isso. Bom, não ganhamos danos morais, porque no final das contas o meu cliente já tinha uma outra inscrição anterior a essa. Mas conseguimos tirar o veículo do nome de forma integral, ou seja, a garagem foi lá, efetuou a quitação. Lógico, ela vendeu para outra pessoa, efetuou a quitação, pronto. Quitou, não automaticamente, mas assim que quitou, em menos de 5 dias já tirou o nome do cliente do órgão de proteção ao crédito, do Serasa, que era o objetivo, daquele pedido ali. Ok. Isso foi uma questão de um ano e quase 2 anos, tá? Uma coisa bem simples. Ganhei, que foi parcial, mas ganhamos. Então, eu tive que fazer a cobrança dos meus honorários. Que, se fosse correr dentro dos padrões, nós fora do processo, a pessoa tinha que pagar e deu. Não, tem que transitar em julgado. Caso não haja mais nenhum recurso, transita em julgado, passa-se valer aquela sentença. Você constitui o título executivo, judicial, que é a sentença. Aí você tem que dar o cumprimento daquela sentença. No meu caso, como já havia saído o nome da pessoa dos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, eu teria que executar só a parte dos honorários de sucumbência. Fiz um processo, tenho que fazer um novo processo de cumprimento de sentença. Em tribunal que aceita que seja dentro dos próprios autos, tem outro que já tem que fazer em apenso, No código fala que é dentro, mas lá na hora lá eles fazem a outra distribuição. Tá bom. Em cada um tem sua peculiaridade. Você tem que mandar citar a pessoa para te pagar. Aí já tem o teu peticionamento, recebimento. Quando não tem um erro que ainda manda você pagar custo, tá? Acontece bastante. Mesmo tendo lei, mesmo tendo tão... Eles fazem parar isso de propósito, eu acho que para passar 10, 15, 20, 30 dias que eles precisam. Mas daí você peticionar e falar, olha, excelência, você está equivocado no entendimento, a gente pode pagar futuro, porque trata só de honorário de sucumbência. 83 do CPC. 82, parágrafo 3º. 2 meses, 3, A pessoa é citada na pessoa do seu advogado ou pessoalmente. 3 dias para pagar. Só que nesses 3 dias ela tem um prazo aberto maior, Ela vai lá e paga no último. Foi no meu caso, no último dia já tinha passado os 3. Daí,
O que vale é o prazo que está em aberto, né? E mesmo que valesse dos três do dia, eu vou entrar 10%, já está demorando esse valor, né, para aplicar a multa num valor que não seria tão viável, seria uma coisa que se alongaria mais. Aí você fala, não, deixa quieto, eu vou seguir, já vou receber aqui, já deu, porque você já está cansado. Chega numa fase que está cansado, literalmente. Aí você dá o ok, tá pago, eu aceito. Aí você tem que fazer um pedido de levantamento do pagamento. Mas esse pedido só vai ser liberado após transitar em julgado de novo. Não é automático. No meu sistema, o qual eu trabalho estadual, tá? Lá dentro do próprio sistema tem a ferramenta alvará eletrônico. Daí você só vai fazendo o preenchimento dos itens ali e ele vai cadastrar nome, CPF, banco. E isso não vai aparecer nos autos. Tem tribunais que não, você tem que fazer o peticionamento e nesse peticionamento você tem que indicar necessariamente os seus dados, tá? E aí você tem que tomar um cuidado, porque dependendo do processo, quando ele é consulta pública, né? Apesar que acho que na consulta pública não aparece todas as petições, só alguns despachos ali. E daí eu não gosto muito, mas mesmo assim você vai ter que indicar, né? Além da pessoa saber que tem que pagar, você tem que indicar os dados. No meu caso, a pessoa fez o pagamento via judicial. É por isso que pediu o levantamento do alvará, né? Porque ela já poderia ter solicitado o valor, a conta e coisa e já fazer o depósito e depois só trazer. Que seria rápido, mas o intuito dela era atrasar. Entende? Após fazer o pagamento judicial, o que acontece? Você tem que pedir o levantamento, mas esse levantamento só vai vir depois que transitar em julgado. Ou seja, se o juiz deixar o teu processo lá esquecido um pouquinho, vai ficar lá, só o pedido e nada. Depois que transitar, ainda vai demorar mais um pouco, porque depende da fila, né, da tesouraria do fórum, né, depende da quantidade de processo, depende de como tá. Ou seja, o dinheiro é teu, fica com eles, o tempo que eles acharem melhor ou necessário. Então, assim, é bom ganhar, mas não pense que não vai ter um trabalho para receber. E ainda, né, nesse caso, o cliente pagou. Nesse caso, a parte ré pagou. Tem casos que eles não pagam. Você vai ficar buscando bem, buscando bem, buscando bem e não vai receber. Então, assim, tem os prós e contras, muito mais contra do que prós, mas basicamente é assim que funciona quando você ganha uma causa e quando você tem um honorário de sucumbência para receber. Novamente, você vai ter um processo, que é um cumprimento de sentença, todo passo a passo, que segue o rito aí do 523 em diante, do CPC, e que Deus te ajude, que a pessoa cumpra, seja rápido. Aí vamos dizer 4 meses. No meu caso, eu solicitei o pedido no final do ano, daí eu ganhei o recesso, né, de brinde. Mais um mês, né? 4 meses é um prazo rápido para receber. Mas, novamente, essa é a minha realidade, foi a minha realidade. E depende do fora ali, né? Tudo vai depender do fora, da comarca com que você está trabalhando. Então, só para quem está chegando ter uma noção mais ou menos para não ficar frustrado. É assim, depois se tiver vários clientes, daí vai ser um a cada pouco, você nem vai sentir que demora tanto. Vai ter que cuidar de estar executando. Quer saber mais sobre o início da atuação jurídica? Deixa aqui nos comentários. Ou me chame e vamos bater um papo. Quem sabe eu posso te ajudar a tirar um pouquinho das dúvidas. Até uma próxima!